Olá! Esse vídeo foi realizado em cumprimento às exigências legais como requisito da nota parcial da disciplina de História da Educação da Universidade Federal Rural do Semiárido Campos Angicos. Johann Heinrich Pestalozzi nasceu em 1746 em Zurique, na Suíça, e faleceu em 1827. Foi um pedagogo suíço, pioneiro da reforma educacional, de orientação religiosa protestante e considerava-se um cristão sem defender uma religião específica. Enfatizava a manifestação da divindade através do ser humano e da caridade, que ele praticou principalmente em favor dos pobres. Seu pai morreu quando ainda era criança e foi criado pela sua mãe, no qual tiveram que enfrentar algumas dificuldades para sobreviver. Ele conheceu de perto o preconceito social e teve que lutar muito para se tornar conhecido numa sociedade dividida entre nobres e plebeus e entre ricos e pobres. Foi influenciado pelo movimento naturalista após a leitura da obra Emílio, do filósofo iluminista Rousseau, e tornou-se um revolucionário, juntando-se aos que criticavam a situação política do país. Mas, algum tempo depois, abandonou o partido para dedicar-se à causa da educação. Casou-se aos 23 anos e deu ao seu único filho o nome de Jean-Jacques, demonstrando assim as impressões deixadas pelo filósofo iluminista Rousseau. Comprou um pedaço de terra, onde intentou o cultivo de ruiva, mas não obteve sucesso nessa empreitada. Por este tempo, havia feito de sua casa na fazenda uma escola. Pestalozzi levou algumas crianças pobres para casa, onde encontraram escola e trabalho. Exerceu grande influência no pensamento educacional e foi um grande adepto da educação pública. Pestalozzi enfatizava muito o amor na educação, simbolizando que seria sempre necessário um vínculo afetivo nos processos pedagógicos. Esse amor faz um vínculo com a docência, com base na concretização da ideia de que esse amor ajuda o outro quanto à formação do ser, dentro de um segmento que vai oferecer uma relação afetiva e a troca com a criança. Pestalozzi também possuía a ideia da educação integral, que se resumia, de modo metafórico, em cabeça, coração e mãos. Essa ideia tinha como base que a educação deveria desenvolver simultaneamente e de forma equilibrada todas as potencialidades do ser humano. Sua concepção também afirmava que, se não existisse esse processo, seriam desenvolvidos seres humanos problemáticos. Respeitar o tempo individual de cada criança e incluir práticas, vivências em suas atividades também era algo que ele apontava como importante dentro do âmbito educacional. Jean-Henri Pestalozzi se formou em Colégio Carolino, instituição educacional antecessora da Faculdade de Teologia da Universidade de Zurique. Pestalozzi possui uma obra extensa, com uma quantidade numerosa. É autor de obras como As Horas Noturnas de um Ermitão, 1780, Minhas Indicações sobre a Marcha da Natureza no Desenvolvimento da Espécie Humana, 1797, Cartas sobre a Educação Infantil Endereçados, 1827, Carta do Cisne. Mas sua obra-prima é Leonardo e Gertrudes, de 1781, uma ficção romântica na qual Pestalozzi expõe alguns de seus princípios e aspectos pedagógicos, na qual narra a reforma gradual na casa e no corpo social, desenvolvido através dos esforços de uma mulher boa e dedicada. Logo mais, no século seguinte, Pestalozzi produziu a obra Como Gertrudes Instrui Suas Crianças, em 1801, a qual ele também expõe sua didática pedagógica, seu método Pestalozzi, de partir do jeito mais fácil e simples para o mais difícil e complexo.
Então, podemos concluir que Pestalozzi foi um dos grandes pioneiros da educação moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. E longe está de deixar de ser uma referência. Fundou escolas, cativava todos para a causa de educação capaz de atingir o povo, no tempo que o ensino era privilégio exclusivo. Resulta muito esclarecedora do seu pensamento aquela sua frase: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Pestalozzi no Brasil. No Brasil, as ideias de Pestalozzi foram encorpadas no Manual de Caux, que recebeu tradução e adaptação para o português feito por Rui Barbosa. O que foi o Manual de Caux? Foi um objeto cultural que é o Manual de Lições de Coisas. Caux constitui-se na imagem da sociedade que o produziu e também no meio privilegiado para disseminar essa imagem, assegurando a sua reprodução. Sua utilização pelos professores da escola elementar e alunos da escola formadora de mestres servia como luva aos interesses dos organizadores nascentes. Sistema de Instrução Pública Brasileiro, interessados em modificar o hábito pedagógico do professorado, assegurando-lhe um novo mundo de pensar e de agir relativamente à situação de ensino escolarizado, o que deveria contribuir para a instauração de uma nova cultura escolar, capaz de produzir um homem novo para uma nova era da ordem e do progresso. No ano de 1929, o Brasil recebeu a psicóloga e educadora russa Helena Antipov, que trabalhava até então no Instituto de Jacques Rousseau, localizado em Genebra. A convite do governo de Minas Gerais, veio ao Brasil para dar aulas na escola de aperfeiçoamento para os professores. Era uma grande admiradora de Pestalozzi. Sua intenção era apenas passar 2 anos, como assinado no contrato, mas acabou se enraizando no Brasil, onde pode desenvolver um intenso e inovador trabalho nas áreas da psicologia e da pedagogia. Devido ao impulso dado por Helena Antipov, fundaram-se outras sociedades pestalozzianas espalhadas por todo o Brasil. É importante salientar que, devido à tamanha responsabilidade, a colaboração que esses institutos proporcionam, esse número deve ter aumentado nos últimos anos. Atualmente, muitas sociedades e fundações que levam o nome de Pestalozzi recebem principalmente crianças deficientes, que adotam as ideias pestalozzianas em unir a educação com atividades manuais, que desenvolvam as capacidades do ser humano. Antipov também fincava seu alicerce pedagógico na relação afetiva, sobretudo com crianças órfãs. Buscou tornar essa relação possível na prática, assim como Pestalozzi, criando um ambiente educativo familiar na instituição que fundou. A Sociedade Pestalozziana, em 1940, adquiriu uma fazenda, dando início a uma importante experiência pedagógica, uma proposta um tanto quanto semelhante realizada por Pestalozzi, em Neuhof, que conciliava a educação com atividades profissionais, imerso num ambiente ruralista, preenchido pela atmosfera familiar. Como já se sabe, uma das ideias de Pestalozzi é a inclusão das vivências, e seu pensamento se estende em que, à medida que temos vivências, geramos habilidades e valores, e essa questão nos lembra algumas das normas estabelecidas na BNCC. Dando continuidade à sua influência no Brasil, podemos citar os pensamentos que estão ligados entre Paulo Freire e Pestalozzi, quando falamos em relação à pedagogia do amor. Esse vídeo foi produzido por Agradecemos por toda a atenção dada à apresentação desse trabalho.